Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida, esse programa que tem devocionais diários de segunda a sexta-feira para abençoar grandemente a sua vida e a vida de toda a sua família. E hoje o nosso programa é muito especial porque nós temos a grande alegria de receber aqui conosco uma palavra poderosa da nossa pastora Patrícia. Que Deus possa falar grandemente ao seu coração e vamos juntos a essa palavra impactante. Bom dia, graça e paz. Eu sou a pastora Patrícia e hoje eu tenho uma palavra para falar com você sobre Jó. Nós estamos falando sobre os personagens e Jó é uma pessoa muito conhecida por, às vezes, a gente falar sobre ter a paciência de Jó. E hoje eu queria trazer uma perspectiva diferente sobre a vida de Jó e queria que você meditasse comigo na passagem que se encontra lá em Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada, ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Jó era um homem de oração. Ele tinha uma prática constante de orar e apresentar os seus filhos diante do Senhor. Lá no começo do capítulo, nós vemos que Jó era um homem íntegro, que buscava fazer a vontade de Deus e evitava praticar o mal. Então, todas as vezes que os seus filhos se reuniam e faziam banquetes, um de cada vez, ele sempre os chamava para que eles se purificassem e para que ele apresentasse ofertas ao Senhor, para que lá no íntimo, se eles tivessem pecado contra Deus, ele já teria apresentado os seus filhos diante do Senhor. Jó era um homem que tinha temor do Senhor e evitava amaldiçoá-lo de todas as formas. Ao decorrer da história de Jó, ele passa por muitas dificuldades e chega até perder os seus filhos, e a sua mulher chega diante dele e fala, amaldiçoa o seu Deus, e morre Jó. E ele vira para ela e fala, mulher, será que eu posso aceitar o bem de Deus e não o mal? Então Jó tinha tanto temor do Senhor que até mesmo antes que os seus filhos pecassem, ele apresentava os seus filhos diante do Senhor. Se levantava de madrugada e ofertava pela vida deles. Muitas vezes nós temos a prática de orar ao Senhor quando as coisas estão difíceis. Muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos bons, a gente tende a se esquecer do Senhor. Mas Jó não. Jó, ele se adiantava diante de Deus, chamava os seus filhos, ofertava pela vida deles e apresentava-os diante do Senhor. Eu queria te convidar a ser essa pessoa de intercessão, a ser essa pessoa que se adianta diante de Deus. Quantas vezes nós poderíamos ter evitado muitas coisas se nós tivéssemos falado com o Senhor sobre isso? Às vezes, eu vejo meninas que sofrem tanto em seus casamentos que se tivessem orado a Deus e perguntado para Ele o que Deus achava e apresentado isso diante de oração, teriam tido uma vida tranquila. Nós, brasileiros, não temos o costume de preparar as coisas. Vamos pensar num casamento. Antigamente, os nossos avós, eles faziam enxovais, costuravam, tricotavam, faziam todo o seu enxoval e deixavam tudo pronto. Hoje em dia, a gente chega atrasado, a gente corre muito para construir as coisas de um casamento e não se adianta. Mas Jó não era esse homem. Jó se adiantava diante de Deus e orava pelos seus filhos. Eu queria te convidar a orar. Orar por coisas que você quer que aconteça. Tem um livro muito bom que chama A Quarta Dimensão. E ele fala sobre isso, de você ser específico em oração ao Senhor
sobre as coisas que você deseja. Então, se hoje você não tem filhos e está começando uma caminhada com Deus, comece a orar por eles. Ore para que eles cresçam, para que eles tenham saúde, ore para que eles tenham um casamento saudável, ore para que eles consigam estudar, ter uma carreira decente, ter uma vida próspera. Ore hoje, se você não tem um trabalho bom, ore para que você alcance esse trabalho, que você vai ter uma vida abundante. Se hoje você vive um casamento onde só você é convertido e o seu marido ou a sua esposa ainda não é, ore para que essa pessoa conheça o Senhor. Persevere em oração. Jó se levantava de madrugada. Hoje em dia, na nossa correria do dia a dia, às vezes chega atrasado num lugar e talvez seja muito difícil para a gente pagar um preço de acordar de madrugada, orar pelos nossos familiares, orar por nós mesmos. E outra coisa que Jó fazia que era muito poderoso era ofertar. A oferta, ela muda destinos. A gente consegue gastar o nosso dinheiro, às vezes, numa comida boa que a gente quer, numa roupa cara que a gente deseja. Mas será que não valeria a pena ofertar pela vida da nossa família, pela vida da nossa parentela, pelo seu casamento, pelos seus sonhos? Eu tenho muitos testemunhos de ofertas que eu já fiz e que eu colhi bênçãos disso. A gente fala que tempo é dinheiro. Então, quão poderoso é ofertar aquele dinheiro que você gastou tanto tempo no seu trabalho para conseguir ofertar sobre a vida de alguém, ofertar sobre aquilo que você deseja. E talvez você pense, mas nada disso aconteceu ainda. Mas seja como Jó. Vá diante do Senhor e se apresente. Jó, no futuro, mais para frente, quando você vai lendo o livro de Jó, ele perde tudo. Ele perde o gado, ele perde os seus 10 filhos, ele perde a saúde, os seus amigos se voltam contra ele. Mas lá na frente, ele percebe que o que ele falava antes, sem conhecer e sem ter vivido, hoje naquele tempo, ele colheu frutos daquilo. Deus restituiu a casa dele. Sua esposa, que virou as costas para o Senhor, que falava para ele, amaldiçoa esse seu Deus, Jó, e morre. Colheu bênçãos, porque Deus deu para ela filhos novamente. Ela contemplou a bondade do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, na nossa realidade, mas orar é ganhar tempo. Então eu te convido hoje, junto comigo, ganhar tempo em oração. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, eu queria te apresentar nesse momento, nessa manhã, a vida de cada um que assiste esse programa, Senhor. Eu te peço, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor possa colocar em nós esse senso de se adiantar a Ti, Pai. Colocar diante do Senhor coisas que vão acontecer ainda, Pai, para que no nome de Jesus nós possamos desfrutar, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos ter uma vida tranquila e sabendo que o Senhor é esse que vê todas as coisas, que conhece o futuro, que nós possamos ganhar tempo em oração. Se existe alguém hoje, Senhor, assistindo esse programa que desistiu da sua casa, da sua família, da sua parentela, Senhor, coloca, Senhor, dentro do coração dessa pessoa um senso de perseverança. Que no nome de Jesus, ela possa romper em oração e em fé e viver uma vida tranquila no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E depois dessa palavra impactante, eu tenho um convite a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia e se você é da cidade de Ituiutaba, nós temos uma igreja também aí na sua cidade. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós estamos reunidos no Hotel Líder e estaremos esperando por você e toda a sua casa. E se você tem um pedido de oração, você pode encaminhá-lo para nós através do telefone 3237-1212 ou nos ligar nesse mesmo número. E se você também quiser nos ajudar a levar esse programa adiante, é só você encaminhar a sua oferta para nós nesse Pix que aparece aqui na tela. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!